Eu que comecei a semana passada, foi uma lambança. Sei. Reclamam de mim, mas quando eu não tô, né? Eu não E não lembrava. tinha você pra comentar, você... É, Quando eu fazer começo- aquela... Não sei o que lá. Fala, galera, tô aqui. Aí eu... Ei! Fala, pessoal, estamos aqui mais uma semana pra gravar o Arc 2P. Ei, Danilo voltou. Era aquele que... Melhorou, Danilo? Tô meio sem voz, mas Tô estamos sabendo aí que você teve uns dias de rei aí, tá tudo certo já? Tá tranquilo, graças a Deus. Beleza, isso aí, cara. Eu sou o Danilo, estamos com o Samuel, Ô, galera. estamos com o Satoshi. Opa! E hoje temos uma ilustre convidada, desconhecida, nunca vimos antes. Mano, para de ficar fazendo promessa de política, isso é tudo mentira. A gente já sabe quem é. E que não Ela é é ilustre. famosa, não, é ilustre. É ilustre. Com exceção de ser ilustre, o resto todo mundo já conhece. Elis, Oi. Não, mas ela não é. você tem que... É um prazer estar aqui É um com... prazer estar aqui. Obrigado com pelo você. convite. Não, mas explica pro pessoal essa lambança que a gente vai fazer aqui hoje. Vai, lambança pra você, isso aqui foi muito bem planejado. Foi verdade. Hoje, a nossa ideia, como a gente já falou de vários outros profissionais e outros convidados que a gente chamou, como a gente sabe que nós quatro, cada um trabalha numa área diferente, um segmento diferente, a gente pensou em falar mais profundamente de cada uma dessas áreas e aí considerar um de nós como convidado. Então hoje vamos fazer com a Elis, que ou seja, o tema é paisagismo sustentável, que é com que ela trabalha. E é isso, pode começar. Agora está gravado. Então, só antes de fazer uma pontuação, aí a gente Qual a resolveu. pontuação? Exclamação? Exclamação, vírgula. Não, vou Ponto final. vou retomar então. Ou ponto e vírgula. Que Então, é Interroga- Fazer interrogação. dois pontos, então. 2 pontos barra. A gente estava pensando nos temas, né? E acabamos recebendo uma sugestão de um amigo. Vou deixar ele em oculto, a figura oculta. Pode deixar. Sujeito. Sujeito oculto. Sujeito oculto aí. Indeterminado. Nos deu sugeriu esse tema pra gente. A gente acatou, achou legal. Né? Então hoje a gente vai começar uma série de possivelmente 4 episódios, que a gente vai falar um pouco o Danilo já deu aí a introdução, mas eu vou só aprofundar um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências profissionais e realmente do ponto de vista como se a gente fosse um convidado mesmo, tratando aqui a pessoa como um convidado, né? Tá faltando café e a água. Foi meia boca. Isso aqui você não voltou a planejar, Danilo? Cadê o café e a água deles? A gente nunca serviu café e água pro convidado. Por que a gente faria isso hoje? É verdade. Então ele sei que tá errado. Eu queria levantar a bola e falar que, olha, vocês tratam tão bem, vocês Não, acabaram de aqui se não jogar tem no- essa, não tem essa. E aí a gente vai conversar com a Elisa aqui, descontraidamente, né, sobre toda a vida profissional dela e também alguns pitacos sobre a vida pessoal também. Nada que possa sair na revista Contigo, coisas básicas, coisas simples. Por quê? Qual a cor? Qual a sua cor preferida? Vão ser perguntas deste teor. Pra você que tá aí do outro lado já vai se acostumando, porque vai vir muita besteira. Bate-bola. Ping-pong. Em uma palavra. Se Amor? resumir uma palavra, Elis. Não, pessoal, a gente vai tentar ser mais profundo aqui nas coisas. Mas, enfim, é uma tentativa da gente falar um pouco do nosso trabalho. Inclusive, por uma ocasionalidade, né? Nós 4 somos arquitetos, obviamente, como vocês já sabem, somos formados na mesma instituição de ensino, porém atuamos em áreas relativamente distintas, assim, né? A gente não está no mesmo nicho. Acho que cada um tem um bracinho mais fora. Não somos concorrentes. Pode-se dizer que sim, não somos concorrentes, né? Mas Não na diretos, arquitetura- né? Na arquitetura Não não há diretos. concorrente. Só há parceiros, né? Eu gosto de pensar assim, mas Mas ninguém, não é. mas ninguém pensa. Eu penso assim, mas ninguém pensa. E aí, que esse episódio e os outros 3, que cada um vai falar de si ali, né? Possa também servir, eu tô falando isso no primeiro, mas no meio lá a gente fala depois, mas possa servir também como uma espécie de... até aquele episódio que a gente falou sobre quem vai Modelos de contratação. na verdade eu ia falar aquele cara que vai entrar na faculdade, tá pensando sobre querer arquitetura ou não, aqui ele vai ter a possibilidade de ouvir 3 frentes diferentes aí da atuação nesse mercado. Seriam 4, né? Mas 4, tudo desculpa, eu confundi a de hoje. Mas começando então pela Elis, sem mais delongas, Elis.
Bom, então. Um dia. A gente vai ter algumas inserções aqui da Marília, né? Nossa, essa é outra convidada de hoje. Ela é convidada especial para entrevistar você. Ai, que chique. O dia que for você, Danilo, a gente tem um convidado especial para te entrevistar também, tá ok? Ah, A gente já mandou uma carta, ok? já confirmou. É. Bom, mas nome já sabe, então, de ouvir várias vezes, né? Sou Elis Cristina. Trabalho hoje com paisagismo sustentável e educação ambiental. Vou falar um pouco mais sobre. O paisagismo eu acho que é sem dúvida, uma das disciplinas na faculdade assim, que a gente tem pouco contato, eu acho, né, com esse braço. E não porque é uma coisa que pouco precisa de estudo, acho que como tudo precisa de bastante. E além de tudo, é uma das disciplinas dentro que é do profissional arquiteto que precisa de muitos conhecimentos para além da arquitetura, como por exemplo, né, a biologia, a agronomia. Então é uma profissão dentro da arquitetura, sim. Hoje quem pode ser paisagista, né? Quem tem a formação de arquitetura, formação de biologia ou de agronomia, né? Mas, ao meu ver, mesmo que você tenha uma dessas formações, é sempre interessante você ou estar em contato com esses profissionais, que eu tenho em alguns casos quando possível, mas eu mesma acabei investindo em estudar essas áreas para complementar a questão do que eu tive, né, de conteúdo dentro da arquitetura. Então, sim, é uma profissão que eu acabei me envolvendo de uma forma a estudar cada vez mais. Claro, pelo grande interesse, eu sempre, acho que eu comentei no episódio de como eu fui parar na arquitetura, né, que eu sempre tive uma queda pela botânica. Fui criada, né, no meio do mato, que é muito uma vantagem, foi muito bom. Uma menina Mogli, não. Criada no meio do mato é ótimo. Que, assim, eu não sou da cidade de São Paulo, então, como eu sou do interior, eu tive essa oportunidade de ter mais a natureza mais próxima, vamos dizer assim, do que aqui, que a gente sabe que é mais escassa. Mas não confunda eles com uma menina da roça, né? Isso não tem nada a ver com isso, é uma pessoa urbana. Né? Não, chegou a ter luz elétrica lá um tempo. Tinha. Demorou um pouco, mas chegou. Carroça. E foi eu andei por outras áreas antes de chegar para trabalhar mesmo com o paisagismo, mas eu considero, não que nas outras não foram enriquecedoras, aprendi muito, claro que não é um aprendizado que eu deixei para trás e hoje não uso mais, é óbvio que tudo foi aprendizado e, portanto, complementa. Mas, assim, eu me sinto muito completa podendo trabalhar com o paisagismo. Eu acho que a arquitetura, assim como o paisagismo, também tem uma certa... uma nuvem meio nebulosa pairando na maioria das pessoas de entender exatamente o que faz e o que é, né? Como você começou a se enveredar pelo lado da botânica, se interessar por isso? Estava na faculdade? Sim, já na faculdade, adorava. Mas você não trabalhou direto já com isso? Antes da faculdade, na verdade. Eu gostava já na escola, né? Nas aulas de biologia e tal. Então, mas ali, porque e aí é inevitável a gente não falar do Mackenzie de novo, porque estudamos todos lá, né? A gente tem essa vivência. Melhor, a gente tem essa experiência, né? O Mackenzie falava muito pouco sobre isso, né? Nós tivemos as aulas de paisagismo foram dois semestres bem da sucintos, disciplina. Né? Tinha, se não me engano, era uma vez na semana em 2 semestres. Foram 2 semestres, isso. Que a gente teve. E era uma aula que tinham 3 ou 2 professores. Eram 4, né? Turma, 4, né? Igual dividia a turma. as disciplinas de projeto e urbanismo, que dividia em 4 turmas a sala, com cada um com um professor. E aí eu tenho um pouco de uma lembrança ali que era uma coisa assim muito, muito rasa mesmo, né? E eu não estou aqui estabelecendo um julgamento sobre... só estou lembrando mesmo. Era bem... E acho que de propósito, era raso de propósito, porque eles entendiam que o paisagismo ou a relação da arquitetura com o verde era de menor importância, pelo menos eu acho que o Mackenzie entendia isso. Não fosse o caso, teria uma escola moderna, né? Teria mais...
Bom, de qualquer maneira, É é que, rapidinho, a gente discutindo, entrando nessa discussão, eu vou cair naquela história lá que acho que eu já comentei aqui, a gente já comentou, sobre o sistema de ensino deveria, em determinado momento, todo mundo aprende a mesma coisa, dali pra frente o cara segue o caminho que ele quiser. Então, se aí eles já tinham um discernimento, uma vontade de ser paisagista ou coisa parecida, né, ela já poderia se aprofundar. Mas enfim, de novo, eu não quero me aprofundar nisso. O fato é, a gente teve uma aula bem básica, deu para ter uma ideia. E a partir dali, como é que você se aparelhou do conhecimento relativo à botânica, enfim, né? Para poder seguir esse caminho? Bom, eu confesso que eu acabei iniciando através de cursos que estão disponíveis no mercado, né? Aqueles cursos pós. Livres. Não, eu não fiz uma especialização no cursos paralelos. Tem um comecei. nome isso aí. Eu não, Curso livre. Curso livre, isso. São cursos livres. Livres. Não depende de uma graduação, não é isso? Não, alguns pedem requisitos. Não é que é livre que você pode sair fazendo. Tem alguns que pedem alguns requisitos, senão você não faz o curso, né? Certo. Então eu fiz especialização, mas não na área, numa questão mais geral, né, na engenharia de produção. Mas aí foi até depois disso que eu acabei, que me levou porque o paisagismo, eu acabei também levando ele como algo para desenvolver o meu próprio negócio, né? Até então eu trabalhava em escritórios, trabalhei um tempo com uma paisagista também, mas foi também a minha escolha para construir um negócio próprio, começar a trabalhar, né, como autônoma e não estando num escritório, enfim, Então, eu acabei me especializando através desses cursos e muita leitura, né? Eu tenho uma forma que me agrada de aprender através da leitura. Então, quando eu leio uma coisa, aquilo me leva a outra, que me leva a outra. E, claro, participando de muitos eventos, conhecendo muitas pessoas. Porque hoje, não só o paisagismo, eu também me interesso, estudo muito conceitos que estão ligados à agroecologia, né? Que é uma forma, não deixa de ser uma filosofia que está relacionada à produção de alimentos, né, principalmente, a permacultura, que também é uma coisa que a gente já comentou no episódio de bioconstrução, se não me engano. Então, assim, eu acabei começando fazendo esses cursos gratuitos, cursos pagos e tal, que tem disponível no mercado, e também muita leitura. E continuo, porque como eu falei, né? Então a sustentabilidade é algo que sempre veio comigo. Na faculdade também a gente tinha pouco contato sobre o tema, estava meio que surgindo, assim, até uma forma triste que hoje a palavra sustentável ela é um pouco também tem um entendimento errado do que seria a quase sustentabilidade. Banalizada, né? Fica muito ali numa questão só de natureza e não é só isso, né? Tem outros temas relacionados à sustentabilidade que poucas vezes são falados. E eu trabalhei na época ainda era estagiária com certificação de edifícios sustentáveis, no caso era a certificação LEED, não sei se alguém aqui já ouviu falar, da Green Building, que é uma certificação americana. Eu fiquei um pouco desacreditada justamente por todo esse cenário que eu comentei sobre a sustentabilidade, mas depois resolvi retomá-la, que eu acredito muito, e foi quando eu consegui mesclar, através também, claro, de estudos e tudo mais, a sustentabilidade também dentro do paisagismo, que é o que eu faço hoje. Elis, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você estava comentando sobre esse método de aprendizado, de leitura e tal. Num determinado momento você falou alguma coisa sobre ter um discernimento, já lá naquela época, de procurar uma autonomia, né? Você hoje é uma profissional autônoma, você trabalha sozinho ou eventualmente com parceiros, né? E quando é que você entendeu que esse era um caminho mais interessante para você? Ou você ainda está descobrindo isso aí? Como é que é? Não, eu acho que, bom, a gente vai descobrindo como que funciona isso todo dia, né? Essa coisa é um teste diário. De empreender é um desafio diário. E eu acho que hoje, ainda mais que se fala muito de empreender e tal, como se fosse algo do interesse do perfil,
Não um perfil do tipo, se você não é um perfil empreendedor, você não pode fazer isso. Não é isso. Mas assim, de entender como que funciona, que é um outro esquema completamente diferente de quando você trabalha num escritório e tal. Então, eu acho que para mim, Elis, o que me pensar diário e refletir é muito o propósito que está por trás de tudo isso. Então, isso que continua me motivando e me levando a fazer o que eu faço. Então, é justamente por isso que eu percebi, uma vez que, não que eu seja a única que faça isso de paisagismo sustentável, existem outros, como um que eu admiro muito, que é o Ricardo Cardim, que é um botânico que trabalha com paisagismo. Mas eu acredito, é algo que por ser muito novo e ainda está sendo desenvolvido e construído a partir do momento que se faz, né? Tá, que nem eu gosto da expressão, trocando a roda à medida que o carro vai andando, assim. Então, foi justamente por isso que eu enxerguei que, da maneira, nada contra o paisagismo convencional, não estou aqui para ficar julgando ninguém, mas do que eu acredito que eu posso falar daqui a pouco, que o paisagismo pode contribuir, eu enxerguei que talvez seria eu construindo algo, até porque eu trago outras questões dentro, como eu comentei, de conceitos da agroecologia, até levanto bandeiras como o feminismo e naturalismo, né? Então, hoje eu trabalho com a educação ambiental também, e eu consigo levar a educação ambiental através dos serviços prestados. Então, foi meio que eu enxerguei no começar um negócio próprio, a oportunidade de propor algo que eu acredito que vá de encontro com o que hoje todo mundo fala, né, do propósito e tal, mas é justamente isso, enxergar que o que eu tinha como oportunidades, vamos dizer assim, de trabalhar no escritório, algo assim, talvez eu não pudesse exercer da forma como eu gostaria que fosse exercido, que é o que eu consigo fazer hoje. Assim. E só, a gente falou que já tem, é bem difícil das pessoas saberem exatamente o que é o paisagismo em si. Aí vem a Elise e complica mais, né? Não, só que você falou do paisagismo convencional e paisagismo sustentável. Acho que é legal se você puder explicar claro. essa diferença, pelo menos Ou se há uma resumidamente. diferença efetiva, né? Como já não sabem nem o convencional direito, já existe um entendimento muito, sei lá, errado, ou sei lá, as pessoas não correm atrás para entender o paisagismo convencional, então o sustentável eu acho que fica mais difícil ainda de entender, mas se você conseguir dar essa comparação, acho que fica mais claro para todo mundo. Claro. Bom, o paisagismo, ele de uma forma bem simplória, então eu trabalho como trabalhar a paisagem, o Cal chama, né, nós que somos arquitetos e trabalhamos com paisagismo de arquitetos da paisagem, então está muito relacionado também ao urbanismo, né, do nosso último episódio. E o paisagismo, então, é essa elaboração da paisagem, a construção da paisagem, né? Portanto, o paisagismo não está só relacionado a plantas, apesar, né, da gente fazer essa ligação. O Lemarque já falava que do paisagismo tem as plantas eram secundárias, né? A gente tem que pensar assim como na arquitetura, espaço, luz, né? Enfim, tudo que envolve a criação de um espaço. Só que aí no caso é um espaço, né, sem necessariamente o fechamento de 4 paredes como na edificação, na arquitetura. E existem construções, existem pensar os fluxos, é muito próximo do que a arquitetura faz, mas de novo, pensando para fora, né, o ambiente externo. Fora da caixa. Né? Então, você usou o exemplo de Burle Marx, né? Para quem se lembra aí do trabalho dele lá no Rio de Janeiro, tem todo um desenho, na verdade, nada fechado, né? A gente só está falando de plano, de área, de piso, de terreno. Eu acho que tem eu não saberia quantificar, mas tem uma enorme área de plantas, mas tem uma enorme área de piso desenhado. Sim, que não tem nada a ver com área verde. Ele era um cara excepcional, a formação como artista plástico, mas autodidata, fazia até drinks. Ele criou um drink, barman também? Ele criou um drink, criou barman desenhou... por isso que Neymar gostava dele. Ah, tá explicado. Cada reunião de projeto era uma festa. Um drink. Quem vai chamar pra fazer o projeto de paisagismo desse projeto aí?
Vamos tomar uma, né? Chama o Burley. Mas ele era totalmente diverso. Ele fez, né, o paisagismo, artista plástico, desenhou joias, e brincando, mas realmente ele criou um drink. E era um defensor ferrenho da cultura brasileira e principalmente da flora. Então ele contribuiu muito para trazer já esse início, que eu vou explicar agora, do paisagismo sustentável. Então ele inseria nos seus paisagismos as plantas nativas do Brasil, que é uma forma da gente contribuir para a preservação da nossa flora. Nossa biodiversidade é a maior do planeta, né, no Brasil. E infelizmente no paisagismo a gente usa ainda hoje, quando a gente fala do convencional, pouquíssimas espécies e espécies da maioria estrangeiras, né? Nossa, é engraçado, você tocou nesse assunto. Para mim parece óbvio que na verdade deveria se usar como é que fala? A flora nativa, Sim, né? Até pela questão adaptativa. Exatamente. Mas não é assim. Não. Eu quero uma palmeira imperial. Não, mas é porque eu acho que tem a questão do buscar uma coisa que não tem, né? Então traz esse exótico. Exatamente. E o Satoshi usou a palavra exótica, que é o nome que se dá às plantas que não são nativas. Então a gente chama plantas exóticas e plantas nativas. E exótica justamente por ser algo que quando começou a entrar o paisagismo aqui, né, na época com os portugueses e tal, tinha-se essa ideia de que eu quero, né, trazer a Europa para cá. Se você analisar construções ainda hoje dos paisagismos, aquele pinheirinho, a topiaria, o que é topiaria? Você faz o Edward Mão de Tesoura, né? Você fazia aqueles desenhos nas árvores, nos arbustos. O próprio Museu do Ipiranga é um exemplo clássico do que é a dominação do homem sobre a natureza, né? Aquela coisa tudo perfeitinha, quadradinho, que não é a natureza, simétrico, que é o jardim francês, né? Nasceu lá com no Palácio de Versalhes, enfim. Então, essa ideia de trazer as plantas de fora, aqui no Brasil, ali na Avenida Paulista, os casarões queriam as plantas exóticas, então eles iam para fora e falavam, agora estamos usando esta planta. Então assim, essa síndrome de vira-lata vem desde sempre. Engraçado. E paira por tudo, principalmente no paisagismo. E deve dar uma manutenção muito maior, justamente por não ser nativa, né? E você tem informações ou dados até que nos indiquem que isso é uma coisa ainda que acontece hoje e que existe uma... Se der pra gente fazer uma quantificação aí, entre exóticas e nativas, o número de projetos usando plantas exóticas, ou... Eu não sei se é uma conta factível, né? Mas essa balança pende para onde? Eu não nativo ou pro exótico? Pro exótico, sempre. É mesmo? Mas é só a gente muito ver os mais projetos nas suas. Se você começar a andar na rua, você vai... O seu condomínio... Não sei se no condomínio tem jardim. Mas os condomínios e os jardins são todos quase que iguais. Agora a gente consegue ver um movimento de um uso um pouco mais aqui na região de Pinheiros. Você vê empreendimentos novos com uso de folhagens, né, maiores, uma coisa que está mas ainda com plantas exóticas. E temos a introdução de plantas nativas, né? Então, mas porque não tinha exótica disponível, aí teve porque quando a gente fala em folhagem, a gente fala em mata, a gente fala em floresta. E floresta é aqui no Brasil. É que eu confesso pra você que isso aí já tá aí tanto tempo também que eu não consigo discernir o que é uma planta isso exótica. É muito interessante. Eu às vezes até pergunto, mas ela nem ela sabe responde, dizer de tão né? tempo que ela tá aqui. Ela fala que é Mata Atlântica. Sem sotaque já. Isso é interessante porque é justamente isso que o paisagismo sustentável tenta contribuir. Treinar o olhar das pessoas para além do que quando você vai num supermercado, quando você vai numa loja de plantas, nesses garden centers que tem hoje, você sempre encontra as mesmas plantas, né? E aí tem as plantas da moda, agora todo mundo quer o Ficus lirata, aí tira foto lá e todo mundo coloca o Ficus lirata, talvez... A minha mãe gosta das orquídeas. A orquídea, nós temos a grande maioria das espécies de orquídea no Brasil. É nativa, então. Mas a gente vende mais a exótica asiática, que é a que mais você... bonita. Eu vou fazer uma vistoria mais bonita. Segundo as pessoas. Eu vou fazer uma vistoria na casa da minha mãe lá, que foi exótico jogar tudo fora.
agora. Eu vou trocar tudo por planta Você vai nossa. ver se tá com sotaque ou não. Vou conversar Nem com é elas. porque são mais bonitas, é porque, na verdade, é a indústria. Existe a indústria para produzir essas plantas. Então, hoje, quando você vai fazer um projeto de paisagismo, a gente ainda tem muita dificuldade de achar plantas nativas para comprar, porque eu não posso sair buscando, é proibido ficar tirando Ah, é proibido? da natureza, não posso. Ah, então aquelas coisas que vovozinha, tiazinha faz quando tá andando no mato Não pode. lá, pega e Não leva pra pode, casa. não Ah, entendi. Arrancar uma florzinha Não assim pode. pra dar Canta uma pra... mudinha, assim, sabe? Nem pra fazer um bem proibido. me quer, mal me quer, assim, arrancando Na as partes. mata, em mata preservada, ou que nem principalmente na praia, né? Na região serrana tal, é totalmente proibido. Mata Atlântica preservada ao mar. Samuca acabou de esconder uns 3 vasos que A estavam gente no. fala como se a gente ficasse arrancando árvore por aí, né? Não, mas gente eu acho que é não- muito comum ver senhorinhas pegando mudinha. Né? Não, mas é proibido. Coitadas das senhorinhas. Não, e as mudinhas são mais difíceis de saber porque você pergunta e. Você não sabe nem se é exótica ou se é Não dá nativa. pra reconhecer nem meu sotaque. Ai, caramba. Vai, Eli, supera, vai. Mas é difícil, então, da gente encontrar, para fazer o projeto, encontrar essas espécies para comprar. Hoje existem viveiros que estão trabalhando. A gente consegue encontrar mais árvores devido ao reflorestamento, o que é necessário, apesar de ontem ter surgido aí alguns casos, mas vamos abafar o caso, né? Não, vamos abafar não. Que caso surgiu ontem? Que Não, é? questões políticas Tá. relacionadas a reflorestamento. Ah, o exemplo é a Olimpíadas, lá que a promessa de cada atleta lá com o nome na planta nunca saiu. O nome na planta? A Cada um apresentação- plantar o. Lembra? o projeto No Olimpíadas. desfile da Olimpíada, cada um tava com um ondinho, foi Um lá pezinho de árvore. e plantou, e ia ter cada um com o seu, e depois. Pra inglês ver, né? Mas enfim, hoje as árvores nativas, a gente, principalmente da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é o grande bioma, né? 15% do território brasileiro é de Mata Atlântica. Então, o nosso maior bioma seguindo pelo Cerrado. A mata que da tá se Amazônia, perdendo. da Amazônia é Mata Atlântica. Não, aí Floresta Amazônica. floresta, é outra, Nossa, outro... e não, Você prestou atenção nas aulas. faz um pouquinho de tempo já que eu saí da É geografia. outro bioma. Tô tentando lembrar. Enfim, então devido a essa demanda positiva, mas claro que tem sempre as suas questões a serem discutidas do reflorestamento, a gente encontra mais espécies nativas da Mata Atlântica de árvores. Mas outras espécies, porque do paisagismo a gente não usa, né, só árvores, a gente usa os arbustos, forrações, que são especificações, mas nada mais é do que, por exemplo, forrações são as plantas rasteiras, enfim. A gente tem esse jogo. O porte das A gente tem que fazer essa composição, né, essa volumetria, como se chama no paisagismo, através das qualidades e características das plantas, né? Então, a gente encontra muito pouco ainda hoje de espécies nativas para a gente usar, porque justamente a produção todo mundo produz essas mesas. Então, se você for para a Europa, se você for nos Estados Unidos, se você vê em filme, é muito interessante que tem as mesmas espécies. Todo mundo lá tem a sua orquídea, a sua bromélia, enfim, os ficus da vida, que até uma polêmica, esse ficus que quebra as calçadas, uma época foi moda, todo mundo tinha em casa, aí não quis mais, plantou na calçada e faz todo esse estrago que a gente vê. Não tem a culpa da árvore, até porque... Vamos cortar a árvore. Brincadeira, eles. Mas Eles enfim, já me então- rosnou pra mim já. Rolou um chutinho na canela aqui por baixo da mesa. O paisagismo sustentável, dentre outras coisas que eu vou contar também, ele incentiva o uso dessas plantas nativas até como uma forma de preservar a nossa biodiversidade, que é vasta, é enorme. O cerrado é o nosso bioma que hoje está quase assim, pouca coisa para ficar em extinção. A gente pouco sabe, né? A gente, digo, os cientistas, os botânicos, das espécies que existem lá.
que foram se perdendo. No próprio Construção de Brasília ali foi passado, né, trator sem ter esse levantamento das espécies, porque tem gente que olha para o cerrado como mato, né, não vê toda a riqueza que esse bioma tem, a importância. Quando a gente fala, não é só, então é só para a gente catar planta para pôr no paisagismo. Não, os biomas prestam serviços à sociedade, né, como por exemplo regulação climática, ciclagem do solo, que mais? Produção, a própria, né, para água, para os nossos alimentos. Então, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Então, eu vejo que o que eu faço hoje vai para além da criação de jardins e né, desenvolvimento ou manutenções, gerenciamento de jardins condominiais para manutenções também de forma sustentável, transformar aquele jardim que é um jardim, vamos dizer assim, insustentável para um jardim sustentável, através do reaproveitamento da água, através da compostagem, que é outro tema muito interessante e que, de certa forma, a gente consegue relacionar com a jardinagem e o paisagismo, porque a compostagem gera um adubo, um composto importante e que a gente pode já reutilizar. Então, tem várias questões relacionadas que vão para além só do desenho ali de um jardim, né? Entendi. Eu lembrei de uma coisa agora que a gente se especifica muito. É uma dúvida sobre a nativa e a exótica. Vamos lá, ele gostou. Né? Eu quero agora fazer aqui, ver qual que eu Ele posso. tava com a mão botar. levantada aqui pra aula. A gente vê muitos arquitetos utilizando aquela jabuticabeira, né? Sim, é nativa. É nativa? Nativa. Porque ela tem uma característica bem interessante, né? Aquele tronco que ele vai um tronco bonito. se abrindo todo. E ele fica verdinho e tem uma época que fica seco também, fica muito bonito. Ele descasca, fica bonito. Né? Aquela textura da madeira fica interessante. Fruto, é nativo, né? esse tá liberado. Tá liberado. Não que o exótico não, não esteja assim, liberado. eu não sou contra, e nem o paisagismo sustentável, quando trabalha, ele não é contra as exóticas. Elas têm suas qualidades. É só a gente incentivar e utilizar também, porque é aquilo que o Danilo comentou, né? Que para ele, acho interessante que faz sentido usar a nativa, porque uma coisa é você ser do seu próprio território. Claro que assim, a gente tem que lembrar que, às vezes, pegar uma nativa da região norte e colocar na região sul do Brasil, a planta não sabe o que é fronteira. Então, às vezes, pegar uma planta que é ali da região sul do Brasil e da fronteira com a Argentina, vamos supor, é mais nativa do que pegar, né, uma planta lá do norte ou nordeste e trazer para a região sul. Então, a gente tem que entender também como que é ali as plantas daquela região, porque justamente elas vão ter condições de se habituar e a manutenção, sem dúvida, principalmente em relação à rega, é menor, né? Ela sabe quando que é período de escassez, ela tem esse recurso, vamos dizer. E, claro, uma coisa é a planta também estar na natureza e outra coisa ela estar no ambiente, né? Que nem você planta em São Paulo árvores isoladas e quando elas caem, dentre outros motivos, como por exemplo a raiz não consegue se desenvolver direito porque fica num espaço limitado e tal, as árvores numa floresta elas estão todas juntas e aí o vento não é da mesma forma como se que ela recebe quando sozinha, né? Então o paisagismo dessa forma também é muito interessante você estudar e analisar como as plantas se portam, como elas estão na natureza, andar, e é uma coisa que eu gosto muito, fazer trilhas, apesar de recentemente não estar conseguindo fazer tanto, é uma forma de estudo também, assim como a gente, como arquiteto, vai em alguma cidade e começa a analisar... Faz trilha pela floresta urbana. A gente tem tem que ter esse olhar também. E só uma dúvida, você falou que é muito comum usar a exótica também por conta da indústria, né? Do que a gente tem disponível para compra, né? E nessa ideia de ser o paisagismo sustentável, de sempre incentivar o uso das nativas, como que você encontra se elas teoricamente são mais difíceis de ser encontradas para compra e tudo mais? Como que você consegue incentivar isso? Você tem algum fornecedor específico ou realmente tem vezes que você acaba deixando de indicar uma nativa justamente
justamente por não ter alguém para conseguir isso. Né? A gente não tem um específico, tem alguns viveiros que estão produzindo, mas é sempre aquilo, a gente precisa que o lado de cá, ou seja, dos paisagistas e dos clientes, que isso incentive os viveiros a produzirem para ter demanda, e aí eles se sentem, porque funciona da mesma forma com qualquer outro produto, né? Então, a partir do momento que tem demanda, eles começam a produzir, que foi o que aconteceu com as árvores nativas, a demanda devido aos reflorestamentos, aí os viveiros começaram a produzir as árvores nativas. Então, meio que tem que trabalhar os dois lados. Hoje existem alguns que estão fazendo... Ainda é um negócio, então eles precisam, dependendo do consumo. É pouco que a gente encontra, como eu falei, dessas outras espécies, como essenciais as de árvore, né? Mas é uma coisa que quanto mais a gente vai incentivando, os poucos que tem a gente vai comprando deles, e é isso. E aí as pessoas exigirem, passarem, aí tem toda também a questão da educação, passarem a reconhecer essas plantas, a gente aqui incentivar a falar, essa planta é nativa, também pode ser usada de certa forma. No meu Instagram, semanalmente eu estou lançando um post com plantas nativas, então é uma forma de mostrar, olha, essa planta ela é assim, pode ser usada, né, que nem as pessoas gostam de colocar dentro de casa. Educar o olhar também das pessoas para, tipo, sair do olhar dos filmes. daquelas sempre as mesmas, sempre a Sica, a palmeira imperial, que a gente vê bastante, sendo que a gente tem uma palmeira que é linda igual, e que é a Jussara, que pouco se usa, que tem até uma polêmica no Trianon. Não sei se alguém daqui ouviu falar da polêmica, porque tem a Celforte que é uma exótica que está inibindo a nativa, que é a Jussara, então queriam cortar para poder, e aí tem outro lado que não quer que corte, enfim, tem toda essa. E a gente tem as exóticas invasoras também, que é o caso dessa Celforte que está no Trianon, que são justamente por ela não estar no habitat natural dela, também tem o caso contrário. Ela não tem predador, né? Ela não fica tão vulnerável quanto a nativa, que teria, vamos dizer assim, porque a natureza faz seu controle, né, das coisas. E aí ela acaba se desenvolvendo em grande quantidade e não permite que as outras se desenvolvam. Então, quando a gente fala de usar as plantas nativas, tem a questão de incentivar, né, a nossa biodiversidade, tem a questão de inibir que essas invasoras, aí a gente realmente evita ao máximo usar espécies invasoras, para não, como por exemplo, o lambari é uma espécie invasora. Eu vou falando os nomes que às vezes quem gosta às vezes sabe, mas não, ótimo, né? Eu acho legal. Tem outras, eu posso até, se alguém depois tiver interesse. Jiboia, ela não é invasora, mas ela é exótica. Tá? samambaia. Samambaia nativa. Pessoal, tá. Estudei. Ele só cuspiu palavras que ele Estudei sabia. o tema, entendeu? Mas então, aí tem a questão também que é de proporcionar a biodiversidade não só das plantas, mas de animais. A gente incentiva passarinhos, insetos, porque são daqui da região, então eles, com essas plantas, são os alimentos deles, e quando não tem, eles passam a não vir, né? Então, se a gente tem um jardim com nativas, a probabilidade de você ter mais passarinhos e até mesmo polinizadores, abelhas, né? Se a gente tem as nossas abelhas nativas, também é uma forma de fomentar também essa biodiversidade de animais. Nossa, também. Eu não sabia que passarinhos e insetos não consumiam São plantas xenofóbicos. É assim, na verdade, a natureza ela vai se virando, certo? Então, hoje a gente sabe que tem passarinhos que não deixam de se alimentar dos frutinhos da Celforte, por exemplo. Só que, naturalmente, os passarinhos aqui nativos também, eles estavam acostumados a se alimentar da outra, né? Mas eles se adaptam. Mas, assim, existem espécies, como, por exemplo, o maracujá, que só um tipo de abelha que faz a polinização, que é a mamangava, que é aquele abelhão grandão, né, preto.
Então, às vezes, uma espécie nativa pode ser que não tenha o polinizador aqui, né? Que, como eu falei, a natureza vai se adaptando, mas pode acontecer isso. Então, às vezes, você tem muitas espécies nativas no seu jardim, provavelmente a probabilidade de vir a avifauna é baixa, né? Então, de repente, essa questão da popularização do exótico em ambientes mais fechados, privados ali, talvez pode ter ocorrência nisso, né? Porque eu sei que hoje eu tô morando num prédio que tem muito inseto, muito. Mas talvez se tivesse outras plantas, talvez o número de insetos diminuiria absurdo. Sim, a gente faz um controle, porque aí tem o controle de tem o predador de cada um, enfim, tá tudo conectado, né? Então é como Entendi. se tivesse tem um desequilíbrio em alguns casos, assim, né? Entendi. Bom, mas aí além da questão do uso das nativas, né, a gente também incentiva o uso de plantas alimentícias, daí não só necessariamente nativas, porque é um paisagismo que a gente chama de funcional, para além da estética. Por que não você produzir alimentos, que é o caso, por exemplo, de ter uma frutífera, ou outras plantas que a gente chama de punk, que é planta alimentícia não convencional, que ela é alimentícia, mas que a gente não usa. A gente se limita ali ao supermercado, Tipo- a gôndola do supermercado, e o que o supermercado fala, a gente come. Entendi. Mas a gente não come só alface, não come só rúcula, a gente come outras espécies, ainda mais aqui no Brasil que tem essa vasta diversidade. Então, hoje começou esse movimento, tem muitos chefes de cozinha que estão levando isso, né, à frente, discutindo, como Alex Atala, enfim, e que é essa questão de por que não. Hoje também se fala bastante que daqui a pouco já não é mais uma planta alimentícia não convencional, da taioba, que eu já coloquei em jardins, e além da estética linda, que é uma folha grandona, Bem muito gostosa. bonita, você pode usar para consumir. Então, o paisagismo sustentável fala também da soberania alimentar, que é o que? Você ter aquele espaço também destinado para a produção de alimentos, sejam eles folhas, temperos, ou até para aromas, né? Enfim, é outro viés também do paisagismo sustentável que está linkado. Então, é muito, muito interessante que a gente consegue linkar em diferentes frentes da questão da sustentabilidade, né? Alimentação, cidades resilientes. Mas isso é uma coisa interessante. Você chamou aí um tema que eu nunca me passou pela cabeça que tinha uma relação tão assim intrínseca, né? Que é essa questão do paisagismo ter um olhar para plantas que, além do desenvolvimento, como é que eu posso dizer, funcional, é que uma planta comestível também é funcional, mas funcional no aspecto de trazer sombra, Biodiversidade. né? Compor esteticamente uma paisagem. Ela tem essa questão da função de ser uma planta alimentícia, de gerar, enfim, uma frutífera e tal. Isso se aplica, por exemplo, a plantas rasteiras também, porque uma plantação sei lá, de cenoura, eu não vejo muito como essa plantação tem um aspecto estético. Eu não sei se ela entraria nesse molde então, aí. é que aí você está falando de monocultura e está falando de agricultura. O paisagismo ele não vai ser um plantio igual à agricultura. Justamente está aí a questão de você continuar trabalhando a estética, mas não só a estética, é trabalhar os 5 sentidos, né? A grande diferença entre talvez a cenoura é que a cenoura você vai ter que ficar tirando ela de lá. Uma árvore frutífera que vai fazer a composição estética, a árvore vai estar sempre lá e eventualmente dando fruto, você retira o fruto, a árvore fica infinita. Por mais que você tenha que ficar tirando, é possível você ter. Hoje tem muita gente que tem horta em casa, condomínios que estão começando com esse movimento da horta. Minha mãe também quer ter uma horta dela. Nossa, eu comecei a ter e não durou, velho. Depois a gente conversa. É então. muito difícil de durar esse negócio. Tem Tive sol. Não tanto. Então, a horta geralmente as hortaliças Aí eu tive que exigem. transformar de horta vertical para jardim vertical. E aí eu queria depois tirar uma foto para você ver quantas exóticas e quantas nativas bom. tem. Então, mas essa questão do manejo, né, que você trouxe, eu acho que no convencional é muito estático.
né? É um jardim estático, às vezes até meio impessoal na minha visão, assim. Enquanto que quando a gente fala do paisagismo funcional e sustentável, enfim, ele é outro tema a ser trabalhado, que é a interação das pessoas para com o jardim. Então, hoje eu tenho um condomínio que eu tenho feito a gestão do jardim, né, a manutenção com a ajuda de mulheres, que é outra coisa que a Solverde faz, é empregar mulheres na profissão de jardinagem. Então, a gente tem um programa de capacitação de mulheres para trabalhar como jardineiras, que é uma profissão, que é muito mais masculina, apesar de ter toda uma característica em que a figura feminina faz muito sentido, o apelo pelo cuidado, delicadeza, né, a estética também, enfim. Não estou dizendo que homem não tem isso, né? A gente não está querendo tirar eles e colocar só a mulher, né? Isso é complementar mesmo, que a gente, como todas as profissões, eu acho que essa complementariedade é rica. E só para acrescentar, a Elis falou agora, acho que a gente não tinha comentado ainda do nome da sua empresa. Você falou a Solverde. A Solverde é a empresa Sou de Alma Verde, que é o nome da empresa, que eu intitulo como um negócio de impacto, porque a gente visa, ao mesmo tempo que presta serviço, impactar o meio ambiente positivamente e a sociedade com os trabalhos que a gente faz da questão do empoderamento feminino, da igualdade de gênero. Mas voltando, então quando a gente fala pegando como exemplo esse condomínio, hoje a gente trabalha para torná-lo mais pessoal. De que forma? Reaproximando as pessoas dos seus jardins, né? Porque as pessoas têm isso muito de passar e olhar. Então, quando você tem esse jardim mais funcional, em que você pode ali colher a sua cenoura, que é o exemplo que você deu, tudo bem que eu entendo a sua essa ideia de que vai ficar um buraco ali, mas aí é você realmente, através dessa manutenção e dessa relação, propor que as pessoas também se aproximem, que à medida que ela maneja, que é o termo que se usa na agricultura também, de tirar a cenoura, depois replantar algo, seja a empresa, no nosso caso lá, que faz a manutenção, ou os próprios moradores. Então, a gente faz atividades com as crianças também, atividade com os adultos, para reaproximar, porque aí que está o grande Solverde, com um propósito maior, que é qual? Reaproximar as pessoas da natureza, porque essa desconexão do ser humano com a natureza é um dos grandes, se não o grande motivo pelos impactos negativos gerados no meio ambiente. Aquela exemplo que eu dei da cenoura, né? Eu acho que eu dei um exemplo meio drástico, né? Não, mas é um eu não ótimo sei exemplo. Se tem por exemplo, algum prédio, você talvez tenha experiência aí, de alguém que tenha feito isso, por exemplo, numa fachada, onde normalmente tem um jardim. Ali vai ser um jardim mais contemplativo, eventualmente até com uma função de ter ali uma sombra e tal. Mas você já passou por isso, de ter um condomínio, que tem uma área lá no fundo, que querem fazer uma horta, alguma coisa assim, e te procuraram para fazer um trabalho desse? Hoje tem muitos condomínios que querem ter a horta, mas eu gosto de até, às vezes, se possível, se a pessoa, não, eu quero a horta e ponto, ok? Mas eu gosto de pensar que não precisa ser uma horta da forma, né, plantar em fila a cenourinha, plantar em fila o alface. É pensar o jardim, né, daí de novo, voltar ao paisagismo. Na minha cabeça eu penso na filinha mesmo. Voltar ao paisagismo, e aqui eu não trouxe imagem e tal, mas voltar a pensar o paisagismo, mas com essas plantas. Quem disse que o alface não pode estar ali bonito também, compondo naquele jardim, né? Então é isso. E pensar também que as plantas, a cebolinha, né, que a gente vai lá no mercado e compra, que a gente pode ter na horta. Mas elas dão uma flor lindíssima, lindíssima. Então, se você não consegue, o alho tem uma flor negra muito bonita. A própria cenoura, de novo, ela tem uma flor muito bonita. Só que a gente não vê. Batata doce tem. Fica bonito demais. É a forração que você consegue fazer com a batata doce. A berinjela tem uma flor muito bonita. Então, assim, a gente está acostumada a olhar a cebolinha daquele
jeito. É nos permitir É como vem plantado no mercado pra É. gente, né? Vem naquele saquinho, a gente acha até que que já- veio assim, já né? vem, Que já. nasce assim, né? Assim. É nos Em lotes, permitir sim. a Pacotinho. olhar a planta no seu total, né? Nem todas dão flor, que são esteticamente exuberantes e tudo mais. Mas você consegue ter uma plantação num jardim que não precisa ser necessariamente linear, aí que entra o paisagista em pensar aquele espaço e tudo mais, compondo com essa cebolinha, por exemplo, e que algumas vão ser colhidas e elas rebrotam, e aí dá flor, e dá uma flor lindíssima que atrai abelhas, enfim, e aí a vida volta. Fica mais verde. Né? Eu vou fazer aqui. Não só a vida como a alma. A Elis não precisa de defesa, né? Mas eu vou fazer aqui uma defesa dos paisagistas, na verdade. Que eu tive um dos projetos mais importantes que o meu escritório já teve a oportunidade de fazer, que foi um projeto grande do interior. A gente teve um trabalho lá fundamental de paisagismo, que eu diria que era, assim, sem aquilo o projeto naufragava. E realmente o trabalho que foi feito lá foi muito legal, foi uma paisagista, a Gabriela Ornag, que fez um trabalho muito bom. E lá era um solo tanto quanto complicado, então ela teve que explorar algumas possibilidades ali de plantio com espécies da região, né? No caso era Vale do Paraíba ali, né? Jacareí, enfim. E deu muito certo. Agora a coisa pegou, né? A planta, ela obviamente tem um tempo de desenvolvimento. Então a primeira vez quando plantou tudo, estava tudo muito ralinho, a gente tirou as fotos do prédio pronto e tal. Hoje já está uma coisa exuberante. A composição agora chegou no seu ápice, eu diria, né? O edifício com O paisagismo ali. A gente tem uma coisa que é muito interessante, que o jardim é uma coisa mutável, né? E ele não é tipo, acabou, fez a instalação e tá pronto. Tem esse processo que você falou. E a natureza tem o seu tempo, que na verdade nós, seres humanos, acabamos esquecendo disso, que a gente quer tudo pra ontem, né? E dentro do jardim, essa reconexão nos lembra da importância do tempo, né? De como as coisas têm seu tempo. Portanto, uma outra questão, assim, a gente pode plantar as espécies já maiores, existe, mas elas são muito mais caras. Então, acaba se optando por plantar elas pequenas, em mudinhas pequenas, que a gente sabe que vai crescer. E aí tem todo esse cálculo, né? Não é tipo sair plantando lá de qualquer jeito. A gente faz um levantamento da quantidade, do espaçamento e tal, justamente porque a gente não pode esquecer que nem às vezes as pessoas plantam uma árvore na calçada e porque ela tá desse tamanho, pequenininha, tem, sei lá, 30 centímetros, mas aí depois ela fica com, vamos supor aí, sei lá, 10 metros, um exemplo, né? Enfim, tem diferentes tamanhos das árvores. Mas, e aí você plantou ali, a árvore vai ficar daquele tamanho e vai causar o que a gente vê aí em muitos casos, ou quebra calçada, ou quebra muro, ou enfim, cai e tal. Mas se usar a técnica tipo do bonsai lá, que ele controla o tamanho do crescimento, não seria possível isso na calçada? É que o bonsai, ele é uma técnica que exige a poda constante, né? E principalmente da raiz. Ah, eles podam raiz também? Tem que podar a raiz. Ah, entendi. E aí Achei que era só galinha lá e... Não, e aí fica difícil. Esse japonês é tabajara mesmo, japonês tabajara mesmo. mas pensa. Você não sabe como é que faz o bonsai? Mas pensa, como é que você vai podar a raiz? Se tá Por isso embaixo que da fica como é terra? que nos faz vasinhos isso aí? pequenininhos, você de tempos em tempos Eles tiram, né? aí faz a Entendi. poda, até aproveita para trocar ali a terra, o substrato e bota de volta. Entendi. E aí eu gostei que você lembrou do tema, de um assunto que é muito importante, que a gente acaba esquecendo de falar, e que eu leio muito e admiro uma senhora, uma grande senhora, agrônoma, Ana Maria Primavesi. Ela é austríaca, mas veio para o Brasil e aqui dedicou sua vida inteira estudando sobre solos. E o solo a gente acaba esquecendo da importância, e de novo, dentro do trabalho da Solveira, a gente foca muito no solo, que ela tem uma frase que é solo saudável, planta saudável, ser humano saudável, que hoje a gente se alimenta, e aí é um outro tema polêmico. O trio pilar. Trio pilar. Eu tentei baixar uma É o tridente, pra é o tridente. Mas fala de novo. Eles fala de novo o trio aí. São os 3 pilares. Os 3 pilares. Como é que é? Não, é pra essa agrônoma, né?
solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. O que ela quer dizer? Que a gente acaba entrando muito no tema, que não tem como, dos agrotóxicos e das substâncias químicas. Agrotóxico é muito usado na agricultura, mas também tem substâncias, os agrotóxicos que são usados em manutenções de jardim. A gente da Sou Verde só usa substâncias orgânicas, mas para além de usar substâncias orgânicas, a gente segue esse lema de trabalhar o solo. O solo é importantíssimo e, infelizmente, principalmente em condomínios, o solo é muito ruim. Por quê? O que acontece? A construtora vai lá, tira a terra para fazer o subsolo, subir a torre, e depois volta aquela própria terra para o jardim. Então, muitas vezes é uma terra, não sei, quase 100% das vezes, 100% é argilosa, né? É uma terra vermelha, pouco drenável, muito pobre em nutrientes para as plantas e que aí acaba levando a um jardim com plantas muito suscetíveis a ficarem doentes, a terem pragas e que aí começa o ciclo. Aí coloca os químicos para combater e aí a planta e põe adubo químico também, que dos 46 nutrientes que uma planta precisa, os químicos só tem 3. Então é que nem a gente, se a gente só se alimentasse de 3 nutrientes, a gente fica suscetível a ter, né, algum tipo de doença e tudo mais. As plantas são a mesma coisa. Fragiliza a planta. Então a gente trabalha o solo, dentro das manutenções dos jardins de uma forma também sustentável, através da própria compostagem a gente usa, e também outras técnicas que levam a trabalhar aquele solo local, torná-lo um solo mais rico, e aí incentivando também essa subtração de qualquer tipo de substância química que venha a ser necessária, a gente não usa. Muito bem. Perfeito. E só acrescentando uma coisa que você falou no comecinho, que o Carl considera arquiteto da paisagem, é uma coisa, eu acho que talvez é um pouco do que ajuda, eu acho, essa questão das pessoas não entenderem direito o que o paisagismo faz, porque não sei se sou eu, mas eu acredito que muitas pessoas atrelam o termo paisagem a uma coisa natural, sem planejamento, que a própria natureza formou. Uhum. E na verdade a ideia do paisagismo é justamente você planejar uma paisagem planejada, né? E só que ao mesmo tempo, não sei, eu ligo a questão da paisagem, sei lá, paisagem é aquilo que eu subi a montanha e eu tô vendo uma coisa natural que construiu por conta própria, e às vezes as pessoas atrelam essa paisagem a uma coisa que tem que ser natural, sem esse planejamento, né? Mas a permacultura é um pouco disso, né? De deixar as coisas ir acontecendo, não é? Mas não deixar aleatoriamente, você planeja essa... Não, eu acho que é bem aleatório, assim, não é? Não. Porque eles falam, se o passarinho derrubar semente, que vai nascer ali, que deixa. Não tem muito esse cuidado de... Não, mas eu acho que sim, tem essas questões que não dá para serem planejadas, e se cair a semente, que acontece mesmo que nem pitangueira, a gente vê muito porque é uma nativa, né? E aí o passarinho come e ela é super... ainda bem que ela germina fácil, então você vê aí nas calçadas, às vezes, ou nos próprios condomínios, pitangueiras que vão nascendo aleatoriamente, e não é um problema, pode vir a ser manejada lá dentro, não desperdiçada, você pega e replanta em um lugar, e aí é isso, é você fazer essa organização, mas não uma organização que vem do jardim francês, que tem que estar, sabe, aquela simetria. Assim, é um estilo, não tô aqui julgando, colocando como ruim ou não, é só que hoje, dentro das circunstâncias que a gente se encontra e buscando atingir alguns objetivos, até que se fala muito dos objetivos da ONU, né, até 2030, de tornar um planeta sustentável e tudo mais. Dentre esses objetivos, o paisagismo ele consegue trabalhar, o sustentável consegue trabalhar questões que uma delas é justamente reaproximar e conscientizar dessa necessidade, dessa relação entre o ser humano e a natureza, talvez a partir de um jardim um pouco mais espontâneo e mais próximo do que a paisagem que o Danilo acabou de falar, que vai lá e vê, do que aquela paisagem intocável e que nada, né? Não que pisa você na grama. não pisa na grama, sendo que a grama é feita para pisar. Não Isso eu pisa acho. na grama é duro, né? Para pisar
andar, pra deitar. E mais, né? Como que colocar a placa na grama sem ter pisado na grama? Veio de helicóptero, com drone. Jogaram com um dardo. Mas a permacultura nada mais é do que o conceito, né, o estudo de como a cultura ser permanente, ou seja, de que forma o ser humano pode habitar o planeta Terra em que a sua cultura não impacte e possa ser permanente, que é o que a gente até pouco tempo e ainda vem fazendo o contrário, né? E vai ser extinto. Aquelas, né? Nossa, tá assim já? Já tá nesse caminho. Quer dizer, tá todo meio no caminho da extinção, né? Não tem nada que vai durar. Menos o ser humano. Ah, esse vai ser extinto também daqui a pouco. Em breve. Tá se auto-predando. Bom, a gente conseguiu conversar um pouco aqui com ele sobre a questão do paisagismo e até avançamos um pouco mais sobre os desdobramentos, né, desse braço. Eu ia falar um braço da arquitetura, mas eu acho que não. Eu acho que é uma disciplina separada e igualmente grande, né? E aí eles podem explanar um pouco pra gente aqui sobre os desdobramentos que tem ali dentro do paisagismo e as possíveis vertentes, né, Liz? Isso aí tem muito, dava pra discutir muito mais ainda. A gente falou de uma maneira bem... aproveitar o Shabá, então, e falar pra quem quiser saber mais. Tem o Instagram, _soul, de alma, SOUL verde. Tem o site, tem o blog onde eu posto, tem textos relacionados a diversos temas dentro, não só do paisagismo, da sustentabilidade, consumo consciente, feminismo, enfim, que também está no site www.soulverde.eco.br. Satoshinho, isso vai estar escrito lá no nosso Insta, né? Ou no Insta embaixo ali na descrição do episódio. Isso. Na descrição do episódio vai ter lá os dados da nossa querida Elis. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o trabalho dela, sobre paisagismo, enfim, né? Você pode contactá-la. Ela vai te receber muito bem. Uma pessoa muito educada e qualificada, diferente do Danilo. Obrigada. Brincadeira, não tá? Tava seguindo ela aqui no Instagram. Muito bem. Eu acho que é isso aí. A gente... mais uma vez, né, conseguimos conhecer mais um pouco sobre esse universo do paisagismo. E no nosso próximo episódio, um de nós três aqui que sobrou agora, eu, Danilo e o Satoshi, vamos falar. A gente vai tirar 2 A gente vai chegar aqui no dia, vamos tirar um 2 ou 1 e ver qual é que é. Então venham preparados para falar da vida de vocês. Ixi, acho que vou ter que dar uma estudada, hein? Vou perguntar algumas coisas pro meu pai lá. Qual a cor, né? Mas acho que foi uma boa estreia, né, Elis? Acho que a gente, pra terminar, a gente podia fazer um bate-bola. Agora o ping-pong. Uma cor. Verde. Verde. O jogo que eu levantei, tinha que cortar, né? Elis, você achou legal? Ficou satisfeito? Gostei, foi legal. Eu tenho muito prazer em falar sobre, acho que, né? Enfim, é uma coisa que eu faço com muito prazer, então sempre falando, quando possível, se alguém dúvida, conversa, enfim, tenho o prazer enorme. Então hoje foi bem legal poder falar sobre. Muito bem. E hoje em dia é um diferencial você ver contratar uma pessoa que gosta realmente daquilo que ela está fazendo. Eu acho que está cada vez mais escasso isso, então... Eu espero que as pessoas trabalhem com o que gostam. Né? Não, mas hoje em dia, dependendo da área que você está contratando, é difícil que a pessoa fale com essa vontade que a Elis fala da área dela. Eu acho que é um diferencial. Sorriso no gosto. A Elis tá toda então, pop eu queria aqui. agradecer a nossa convidada ilustre, Elis, que espero que você pelo tenha gostado do convite. café, da água. Espero que a água, o café tivesse tão... Tava bom. É isso aí. Você que gostou do nosso episódio aí, quer sugerir também, tem a liberdade para sugerir, né? Temas. Escrever temas, sugerir temas e enfim, é isso aí. Deixa o seu gostei, o seu... Não tem dislike, né? Então é só... Dislike. É só o like. Mas eu tô... O Danilo que faz essas Não, tem o coisas. dislike. Se você dá Tem like, dislike? você não quer. Mas Você deu like like tá. errado, aí você dislike. Ah, não, mas não conta como negativo. Não conta. Só tira uma curtida. Deveria ter. Porque a gente já sabia a opinião das pessoas mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra vocês entrarem em contato com a gente, como o senhor falou, por e-mail no podcast.arc2p@gmail.com ou no Insta, podcast_arc2p. E é isso, valeu, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Tchau. A Elis não por acaso tem esse nome aí de Elis, né? Foi uma homenagem prestada pelo pai dela. Muito bem prestada, diga-se de passagem, que a Elis Regina é uma das melhores cantoras que esse país já produziu.